Olá, você meu amigo, você minha amiga, que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, você meu irmão e minha irmã de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz, no Facebook, no YouTube, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Nós queremos agradecer a sua companhia e lembrar que a nossa página Estação da Luz não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Por isso nós reunimos aqui o maior acervo possível das obras da codificação, textos, livros suplementares, entrevistas, áudios e palestras e agora também os programas produzidos e veiculados pela Web Rádio Estação da Luz. Portanto, aqui você vai encontrar o acervo que atende às suas necessidades de pesquisa, estudo e lazer. E aí queremos lhe convidar para a reprodução de mais esse programa veiculado agora no dia 25 de março de 2021, programa número 11, Construindo Pontos para a Eternidade. Delcio Soares, Dona Marília e Hugo Laércio fazem uma viagem em O Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, item 2, Mundo Normal e Mundo Primitivo. Eles vão tratar da natureza e origem dos espíritos, portanto, um tema imperdível. Por favor, nos acompanhe. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Vamos ao programa. Cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis
mar, livrai-nos de todo mal. Olá, amigos, irmãos de caminhada, irmãos de Ideal Espíritas, muito bom dia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 18 de março de 2021, com mais um programa Construindo Pontes para a Eternidade, e aqui agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade que temos nessa manhã maravilhosa de aprendizado aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz, direto de Natal para todo o planeta Terra. Só lembrando que a Web Rádio tem o apoio institucional da Casa Espírita Ceareiros de Francisco de Assis, em São Paulo do Potengi, da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, da Casa de Caridade Chico Xavier, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, em Ceará-Mirim, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Guaianazes, em São Paulo, também dos movimentos espíritas aí, da Casas Espíritas de todo o Brasil. Nós agradecemos a Deus a oportunidade e vamos juntos com mais esse programa, hoje estudando o Livro dos Espíritos, né? Nós temos aqui na sala a nossa companheira Marília, que já está aqui do meu lado, para nos cumprimentá-los. Bom dia, Marília. Bom dia, Delcio. Bom dia, Amadeu. Bom dia, Hugo. Bom dia a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a cada um, que possamos fazer por merecer mais essa oportunidade que o Pai nos concede. Bom dia, seu Amadeu. Seja bem-vindo. Está fechado. Microfone, seu Amadeu, está fechado. Agora, é o hábito, né? Bom dia, Décio, bom dia, dona Marília, bom dia, Hugo, bom dia você, meus amigos e amigas, irmãos de Ideal Espírita, que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz e nos aplicativos do Facebook e no YouTube. Que as bênçãos e o amor do nosso Pai continuem nos envolvendo sempre. Bom dia, Hugo. Bom dia, pai, bom dia, mãe, bom dia, Amadeu, a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Graças a Deus. Muito bem, mandar um bom dia aí especial para o nosso comandante da nave, né, o Elielson Tavares, né, que já tem a cara por aqui, mas já foi cuidar de outras coisas aí. A gente agradece a Deus, né? E bom dia também a todos os amigos que nos acompanham. É muito bom estarmos juntos. Então, como temos que dar continuidade ao programa, fazendo a nossa preparação, né? O início aqui, nós pegamos aqui do livro Leon Denis, conversando com Leon Denis, a mensagem Valores Imperecíveis. Nunca esqueçamos isso. Tudo que cai sobre os sentidos físicos, tudo que é do domínio material é transitório, submetido à lei da destruição, a morte, a lei da destruição, a morte. As realidades profundas, eternas, pertencem ao mundo das causas, ao domínio do invisível. Nós próprios pertencemos a esse mundo, pela parte imperecível de nosso ser. Então, que possamos meditar sobre essas belas palavras, né, de nosso querido Leon Denis, e vamos pedindo, Marília, que ela faça a preparação, a prece inicial para o programa dessa manhã. E assim, refletindo nessa mensagem que já vem nos falar o quão importante é acumularmos tesouros que a terra não corrói, que a ferrugem não destrói. Já vamos agradecendo ao nosso Pai Celestial por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nos foi concedida. A Jesus, nosso Mestre por excelência, guia e modelo da humanidade. A nossa Mãe Maria Santíssima, que possa estar conosco, nos amparando no seu manto azul de luz e nos orientando no caminho do bem e da paz. E agradecemos também aos nossos mentores individuais, ao mentor desse programa espírita, aos benfeitores espirituais que estão sempre nos dando toda a orientação de acordo com as nossas vibrações. E vamos assim agradecendo a esse Pai, que é todo amor e bondade, com a oração que o seu Filho amado nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre, Pai, de todos os mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, assim vamos pedindo o Hugo para que ele possa fazer aí a leitura de um ponto do Evangelho. Hugo. Bom, vamos lá. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não dei créditos às palavras dos profetas que profetizam entre vós, enchendo-vos de vãs esperanças. Eles vos narram o que vem em seus corações, e não o que ouviram da boca do Senhor. Dizem sempre aqueles que me desprezam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos que caminham com a corrupção de seus corações, o mal não virá sobre vós. Mas quem entre eles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, ele não enviava esses profetas. Eles caminhavam por si mesmos. Nada eu lhes falava e eles profetizavam. Eu tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, falando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando isso estará no coração dos profetas, que proclamam só mentira e cujas profecias são somente engano dos seus corações? Quando, pois, esse povo, um profeta ou um sacerdote vos perguntar qual o fardo pesado do Senhor, vós lhes respondereis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançareis bem longe de mim, disse o Senhor. Essa é uma mensagem de Jeremias, no capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. E é interessante nessa mensagem porque nós vemos hoje, né, e temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas, né, que já éramos alertados lá de trás, né, sobre essas possibilidades e sobre, né, esse acontecimento que com certeza, né, teria no futuro, que é a questão de, né, das pessoas falarem, né, o nome do Senhor, ou usarem a mensagem, né, da espiritualidade, a questão do Evangelho do Cristo, e iludirem, né, o próximo, se auto-iludirem também, né, com a mensagem do Evangelho do Cristo, não tendo as atitudes, né, coerentes com essa mensagem, ou muitas vezes usando a palavra do Evangelho, né, como um mecanismo para arrecadação de dinheiro, né, para enganação ao próximo, para iludir o outro, quando verdadeiramente a pessoa não está realizando a sua reforma íntima, né, nem está dando os exemplos, né, coerentes com a mensagem do Cristo. Então, nós temos que sempre avaliar, né, essa questão e tomar cuidado com, né, as mensagens, com a fé raciocinada que Allan Kardec nos convida a ter, porque muitas vezes, né, nós nos iludimos, né, ou verificamos, nos deixamos levar pela atitude do outro, mas né, não é a palavra que conta, né, é a ação, é a postura, né, são muitas vezes apenas a palavra ela nos engana. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Hoje nós vivemos numa sociedade onde, né, as pessoas gritam Senhor, Senhor, muito, né, muito alto, mas vem Jesus Cristo nos mostrando que né, é aquele que faz, né, aquele que segue verdadeiramente o seu ensino, né, aquele que é pobre de espírito, aquele que é humilde, aquele que renuncia, né, em todos os momentos da sua vida, e aquele que não busca, né, se destacar ou dizer, eu sou o número 1, né, mas sim aquele que serve ao próximo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, com essa questão hoje, que a própria religião está sendo usada, né, muitas vezes até como um meio político aí, né, de várias pessoas, como ascensão, né, das pessoas aí na mídia ou, né, dentro dos templos religiosos, né, então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão dos falsos profetas. Muito bem, Hugo, mas temos aí na nossa sala o nosso
querido irmão Tavares. Bom dia, Tavares. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Que a paz, o amor e a harmonia do Cristo esteja no coração de todos. Nós pedimos essa intervenção rápida, porque ontem nós fechamos uma entrevista que, no nosso ver, tem muito a ver com a Web Rádio Estação da Luz, com a nossa irmã Marta Roth. Ela, eu vou botar aí na tela, ela lançou agora o livro sobre o nosso querido Isoldino Rezende, que tem na Web Rádio, apesar de ter já desencarnado há um bom tempo, ele tem uma influência muito grande, porque ele e os filhos, a Cléia e a Cássia, nos ajudaram muito. Então, no dia 1º de abril, é uma quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos fazendo com muito carinho, com muito amor, o lançamento do livro sobre a vida e a obra do nosso querido Isoldino Rezende, que tem a Marta Roth como a escritora, né? E tem como subtítulo o Emissário do Cristo Consolador. Então vai ter a participação da Marta, vai ter a participação da Cássia, da Cléia, da esposa de Isoldino, enfim, dos amigos que conheceram e conviveram com esse grande trabalhador do movimento espírita brasileiro, que tinha como chancela maior a humildade. Então, para a gente, aqui da Web Rádio, que começamos justamente pela intuição do nosso querido Isoldino, nós temos esse preto de gratidão e vamos fazer com muita felicidade, dia 1º de abril, uma quinta-feira, a partir das 19 horas, esse grande lançamento. Fechamos ontem e queremos convidar a todos que fazem Web Rádio para se fazer presente nesse dia de festa para a nossa querida Web Rádio, também uma homenagem sincera e muito, vamos dizer assim, amorosa e fraternal ao nosso querido Isoldino. Então, muito obrigado ao Construindo Pontos para a Eternidade, essa oportunidade da divulgação, não só desse evento, como também do livro Isoldino Rezende, o Emissário do Cristo Consolador. Muito obrigado, meu amigo. Muito bem, temos certeza que é um bonito trabalho, porque a Marden, ela trabalhou juntamente com o seu Isoldino, né? Trabalhava com ele e tal, convivia diretamente com o seu Isoldino, tenho certeza que esse livro aí vai fazer grande sucesso, né? E trazendo também grandes ensinamentos por parte do querido Isoldino Rezende. A gente vai estar divulgando aí durante a programação isso, e é com muita satisfação que recebemos essa notícia aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Mas Hugo fez o ponto do Evangelho, seu Amadeu, se quiser fazer algum comentário sobre a mensagem do Jeremias, fique à vontade. Ô, Delson, parabenizar, antes de passar a mensagem, parabenizar o Tavares. Tavares, nós temos um irmão aqui, vocês precisam conhecer, é o nosso irmão Erinaldo Bezerra, é uma figura. Ele chama Tavares o homem elétrico, porque Tavares não para. E aí ele diz que Tavares, no bom sentido, Tavares é um fuçador de coisas, né? E aí, veja a beleza de trabalho que ele está introduzindo nesse contexto da Web Rádio Estação da Luz. Esse trabalho do nosso irmão, o trabalho da irmã, o lançamento, um programa especial. Na verdade, o Tavares é um trabalhador de Jesus. Que Deus o abençoe e proteja. Mas com relação aos falsos profetas, é uma coisa tão grave, porque a própria espiritualidade nos chama atenção para esses falsos profetas. Aqui na Terra, o Hugo já descreveu maravilhosamente bem, quando fala daqueles que se utiliza do próprio Jesus e da própria divindade para apresentar suas imposturas, para tirar proveito das pessoas, enganar as consciências, principalmente as pessoas de boa vontade, que acreditam de boa fé, e são ludibriadas. E essas criaturas passam para o plano espiritual, e aí é complicado, porque eles vêm na condição de falsos profetas, pseudo-sábios, com a linguagem muitas vezes rebuscada, e as pessoas, às vezes, sem maior preparo, acreditam nas lantejoulas verbais e esquecem a essência. E a espiritualidade manda observar a forma, o fundo, né? E não a forma, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses falsos profetas, inclusive os que estão na erraticidade, porque de lá a situação fica mais difícil da gente distinguir quem é quem, e precisa ter muita
perspicácia para descobrir nas entrelinhas o que é que esse pessoal quer dizer, o que é que esse pessoal está fazendo, quais são suas pretensões, porque eles aparecem aqui como trabalhadores do Cristo, como missionários, etc., e às vezes a gente se deixa levar e, quando menos espera, caímos numa esparrela. Então, todo cuidado é pouco com esses falsos profetas, inclusive os da erraticidade. Muito obrigado, meu querido irmão. Muito bem, então vamos dar início ao nosso estudo, né, do Livro dos Espíritos, lembrando que nós estamos estudando, agora iniciando o livro segundo, né, que é o Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no capítulo 1, que é o capítulo que trata dos Espíritos, e o primeiro item aqui é a origem e natureza dos Espíritos, e já temos a pergunta número 76 aqui, vamos pôr a Marília pedir para ela ler, para que a gente possa fazer tecer nossos comentários. Como podemos definir os espíritos? Resposta: podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. E tem uma nota aqui, né? A palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Lê o segundo, pode ler o outro também? A 7.7. Os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão, chamados filhos de Deus? Resposta: meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com o homem que faz uma máquina. Esta é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama-a sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos porque somos sua obra. Muito bem, e aí, quem vamos iniciar? Hugo, Amadeu? Podemos começar. Essa questão origem e natureza dos espíritos, ela é realmente profunda, mas, por incrível que pareça, partindo da premissa que Kardec perguntou a São Luís o que é o espírito, e ele nos diz que a nossa natureza ainda não comporta essa revelação, em outras palavras. Ainda é muito cedo para sabermos o que é o espírito, mas a definição aqui é muito clara. A definição é de que os espíritos são os seres inteligentes da criação do Pai. Aí a gente observa todos os reinos da natureza, desde o mineral, o vegetal, o animal, e vamos chegar exatamente no ser humano, com um diferencial. Eu sempre gosto de fazer referência, tem 2 livros aí que eu tenho uma predileção por eles, porque eles são bastante indicativos nesses contextos. É um livro de Maria da Conceição, Conexão, e um livro de Herculano Pires, o Espírito e o Tempo. O Herculano Pires, mais especificamente, ele explica o seguinte, que se nós observarmos desde os vegetais, a gente já vai observar ali, naqueles seres, naquela criação divina, nós vamos observar princípios que vão resultar lá na frente no que nós somos hoje, ou no que nós temos hoje, melhor dizendo. Veja bem, ele fala, por exemplo, de algumas plantas sensitivas, onde você toca e ela demonstra sensibilidade, ela se encolhe, ela sente a energia que você transferiu para elas. Ali estariam sendo trabalhados os reflexos condicionados, que vão servir lá na frente da nossa condição para o respirar, para o ver, ouvir, para o metabolismo fisiológico da gente, são aquisições da nossa trajetória. Mas aí nós vamos passar lá para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, mais especificamente nos itens 8, 9 e 10, nós vamos encontrar ali explicações sobre a questão do instinto. E o Espírito diz que, a princípio, nós temos o instinto. Se esse instinto for perturbado, for
misturado, ele vai se tornar apenas sensações. Mas se esse instinto, se ele for trabalhado, elevado, ele vai se tornar depois em inteligência. E se é inteligência, nós estamos nos reportando a capacidade do espírito em refletir, em reflexionar, em acumular experiência, exteriorizar seus sentimentos, suas ideias. Que é exatamente esse o papel do espírito. Qual é o diferencial do espírito em toda essa criação divina? Como ele diz aqui no texto, é exatamente o ser pensante, é o ser inteligente da criação de Deus, porque os outros seres não têm inteligência. Pode ter até estímulos, pode ter até esse reflexo condicionado, como diz João Herculano Pires, mas não tem inteligência. Eles não pensam continuamente. Os animais, eles têm instinto de conservação, eles têm algumas ideias, por exemplo, ele reconhece o caminho por onde passaram, eles têm lembrança de coisas que aconteceram, mas ele não consegue continuar, ele não consegue fazer a ligação de ideias, estabelecer um raciocínio, estabelecer uma ideia concaternada e, portanto, expressá-las tal como faz o ser humano. Então, o ser humano é, em outras palavras, o ser inteligente da criação do universo. Mas na pergunta seguinte tem um fato bem interessante. Quando ele pergunta na questão 77, os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porção do próprio Deus? Isso é uma teoria muito interessante, é a teoria do panteísmo. Há aqueles pensadores que admitem que nós somos apenas partículas de Deus. E eles dão um exemplo bem clássico. Vamos imaginar o oceano, onde essa água é retirada à base daquela vaporização, lá na frente se transforma a nuvem em chuva, e essa água, depois daquelas gotículas dos pingos d'água, se misturam novamente e volta para o oceano e vem fazer aí o todo. Por isso, nós seríamos parte de Deus. Mas a definição dada pelo Espírito aqui é de uma precisão cirúrgica. Não, nós não somos apenas parte de Deus, nós somos criações de Deus. Assim como uma máquina, assim como uma obra, é parte, ou seja, é criação, melhor dizendo, é criação do seu autor. Deus é o nosso Criador. Nós não somos parte integrante da essência divina. O que a gente entende é que, pelas informações que a espiritualidade nos traz, a essência divina está em todos nós, porque somos criação dele, mas não somos parte de Deus, senão nós seríamos divindades. Nós somos deuses, como disse Jesus, no futuro, quando adquirirmos a sabedoria, a inteligência, a bondade, nos tornarmos puros, aí sim, nós vamos ter recursos para agirmos, inclusive com recurso de manipulação, fazemos aquilo que Jesus fez e ele disse que poderíamos fazer muito mais. Aí nós vamos entender que naquele estágio estaríamos fazendo papel de deuses, porque Jesus fez exatamente isso. Ele fez coisa que os homens comuns da época não podiam fazer. Ele era um espírito superior, um espírito diferenciado. E é isso que nós somos. À medida que nós vamos evoluindo gradativamente, de experiência em experiência, adquirindo essas capacidades evolutivas, nós vamos nos tornando melhores e vamos chegar a um estágio de fazermos parte direto da essência divina, ou seja, nos ligarmos direto à essência divina, como é o caso de Jesus e outros espíritos da sua estirpe, que ele recebe diretamente de Deus as emanações divinas e executam a sua obra aqui na Terra, como em toda a criação. Portanto, dá para a gente perceber que nós não somos parte de Deus, nós somos criações de Deus. E, portanto, os seres inteligentes dessa criação. No contexto geral, a gente entende assim, tá ok? Bom, a Amadeu explicou de forma muito clara, né, sobre a primeira parte aí desse capítulo, né, do mundo espírito dos espíritos, né, a origem e natureza dos espíritos. Eu vou focar um pouquinho mais nessa segunda parte, né, que são algumas outras perguntas aqui, que ele fala o seguinte, né, a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Então, muitas vezes, né, na nossa visão, e até na própria tradição religiosa,
nós temos a visão de que Deus, né, criou o mundo em 7 dias, né, a toda a criação divina, e no 7º dia descansou e, né, parou de criar. E aí vem os espíritos, né, mostrando que não, que a criação divina é constante, né, Deus ainda continua criando, nós ainda não, né, conseguimos compreender a natureza da sua criação, né, e o que ele está criando neste momento, né, se matéria em algum ponto do universo, né, além de novos espíritos, né, que ele continua criando, mas ele continua trabalhando, né, trabalhando na manutenção do universo, na expansão do universo, né, criando novos elementos aí que nós ainda não temos a capacidade da compreensão e nem de, né, perceber esse movimento, né, de criação. Mas toda a estrutura está sendo criada, né, e aí vem também uma pergunta aqui interessante, né, que a 82 é exato dizer-se que os espíritos são imateriais, né, e aí vem os espíritos nos falando que os espíritos, eles são feitos de algo, eles são materiais em algum sentido, mas não materiais nesse sentido que nós temos, não da matéria que nós possuímos, não nessa mesma frequência, né, desses mesmos elementos que nós temos. Então, sim, os espíritos são alguma coisa, mas nós ainda não temos a capacidade de entender qual é a natureza, né, desse elemento constitutivo dos espíritos. E é interessante a gente pensar sobre isso, né, porque ainda nos falta, né, muitos elementos e muito ainda aprendizado para a gente definir certos tipos de matérias, né, certas ocorrências do universo. Então, os próprios fótons, né, que são as partículas de luz, né, aí nós vemos os elementos subatômicos, eles são matérias, são alguma coisa, mas ainda nos falta, né, mais compreensão da estrutura do universo, né, e até da própria, se nós pegarmos lá do capítulo, né, da parte 1, né, sobre a questão do próprio fluido cósmico universal, né, o fluido cósmico universal, ele é uma matéria, ele é algo, mas ainda é tão sutil para nós, né, e se deriva em tantos elementos, que nos falta ainda uma compreensão mais aprofundada do que é esse fluido cósmico universal. E aí os espíritos, nesse sentido, né, são a mesma coisa também, nos falta ainda uma definição maior do que eles sejam, né. Aqui é interessante que eles falam, né, dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê, pois, possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos, não os podemos definir, senão por comparações sempre imperfeitas ou por esforço da nossa imaginação. E mesmo, né, que nós desencarnemos, né, que chegamos no plano espiritual, né, nós ainda não teremos todos os elementos necessários para a compreensão, né, dessa essência do que é o espírito. Então, nós podemos ter a oportunidade no plano espiritual de estudar, de compreender mais, né, de forma mais aprofundada algumas coisas que na matéria nos foge até pela falta da percepção dessas ocorrências e desses elementos, mas ainda assim nós não conseguiremos adentrar profundamente, né, em todos os princípios né, do espírito, da vida extracorpórea também. Por quê? Porque ainda nos falta mais evolução e mais sentidos também, né, uma profundidade maior, para que a gente compreenda a natureza de certos fenômenos, de certas criações divinas. Então, também é interessante a gente pensar sobre isso, porque o processo de evolução ele é gradual, né, e ele é aos poucos, né? Então, quando a gente pensa sobre a própria questão, por exemplo, da eletricidade, né, hoje que nós utilizamos de forma tão abundante, tão comum, nós também não compreendemos muitas vezes, né, a natureza do movimento dos átomos ou como esse movimento se dá, né, nós não conseguimos ver esse movimento acontecendo, né, a própria força eletromotriz, né, que é a força que move os elétrons, né, nós sabemos que existe, mas não conseguimos verificá-la, né, em atuação a nível molecular, né, entender o que gera essa força, né, nós sabemos que há uma reação química ali que gera, né,
essa força ali por trás, mas ainda nos faltam sentidos para compreender essas forças, né? E então é natural que vai levar algum tempo para que o homem compreenda, né, a natureza das coisas e possa estar evoluindo, né, em busca dessa compreensão. E aqui também, né, ele fala se o espírito tem fim, né, ele faz essa pergunta. E aí entendemos, né, e os espíritos nos respondem, que todos nós tivemos um começo, nós fomos criados em algum momento por Deus e colocado nesse processo de evolução, mas nós não temos fim, né? Nós somos eternos, né? Imortais, na verdade, né? Então nós temos um começo, mas não temos um fim. E para nós é algo até estranho, né? Porque até as próprias criações, né, que nós criamos e o próprio planeta, né, as próprias estruturas materiais que nós utilizamos, em algum momento elas terão um fim, elas serão transformadas. Mas os espíritos nos mostram que nós, né, não temos fim, né, nesse sentido, nós somos imortais, né, e que eles sabem que para nós é difícil essa compreensão ainda, né, o que significa não ter fim, né, ser algo imortal, né. Então, a própria questão, quando a gente analisa sobre esse ponto, a própria questão das reencarnações, né, ainda é algo muito abstrato para nós, porque né, eu vou, né, perder essa vida minha, vou continuar igual o que eu sou, e em algum momento no futuro eu vou reencarnar, né, trazendo muito dessa minha personalidade, muito desses elementos que eu tenho, né, então quando a gente começa a refletir sobre isso, né, também ainda é algo complicado, né, como se dá para nós essa manutenção dessa essência do espírito, né, das suas propriedades, da sua consciência, né, do seu grau de elevação ou não. Então, é bem interessante, né, que tudo isso são questões que nós vamos aos pouquinhos aprofundar aqui, né, ao longo do estudo, né, do livro dos Espíritos, mas que os Espíritos já vêm mostrar para a gente que são questões que, né, a posteriori, lá no futuro, nós teremos mais detalhes, né, porque a nossa evolução ainda está engatinhando, né, e os espíritos estão trazendo as informações conforme a nossa capacidade de compreensão e conforme também a própria evolução, né, da nossa sociedade, da tecnologia, das ferramentas que nós possuímos. Conforme a gente for evoluindo, nós teremos mais possibilidades e compreenderemos esses elementos também, né, e essas possibilidades futuras. Muito bem, nós temos aqui alguns irmãos já nos cumprimentando aqui na audiência, o nosso querido Renato Bezerra, a quem mandamos um afetuoso abraço, né? A dona Maria José Viana está assistindo, temos aí a dona Maria Soares, temos aqui, seu Amadeu, um amigo aqui, um irmão, Reinaldo Pedreira, ele faz essa pergunta aqui, eu gostaria que o senhor respondesse aí, ó. Não entendi o que seja o fluido cósmico universal. É uma pergunta. Então, está fechado seu microfone. Ok, eu apanho sempre, é coisa terrível, né? Bom dia, Reinaldo, paz e luz com Jesus, que as bênçãos do nosso Pai continuem desenvolvendo. Veja bem, vamos tentar usar uma definição muito natural. Tudo que existe no universo tem sua base, tem seus elementos básicos lá no fluido cósmico universal. Se você der uma olhadinha para o espaço agora, você aparentemente é um vazio, mas não é. Ali está o fluido cósmico universal. O que existe ao nosso derredor, você dá uma olhada, tudo que você vê são elementos extraídos desse fluido cósmico universal, cada elemento com a sua natureza, com a sua composição química, que vai dar exatamente a origem dessas coisas criadas pela natureza ou pelos homens. Por exemplo, você dá uma olhada em casa, você vai ver cadeira, móveis, quadros, uma infinidade de coisas. De onde vieram isso? Por transformações desse elemento cósmico universal que o homem fez e criou. Mas a natureza criou desde o reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. A natureza está proporcionando recursos para que, no momento oportuno, surja aquela espécie ou aquele elemento mediante a vontade de Deus. E aí eu já vou aproveitar a questão número 80, me parece que é a número 80,
que fala sobre a criação permanente de Deus. Conta a espiritualidade que Jesus trabalhava todos os sábados e operava aquilo que na época era tido como milagre. E não é nada de milagre. Jesus simplesmente manipulava os elementos do fluido cósmico universal e gerava aqueles fenômenos, como eram desconhecidos, eram tidos como milagres. E aí Jesus, ele trabalhava sempre aos sábados e todo mundo parava, que era o dia destinado ao descanso. E aí os fariseus se reuniram e um doutor da lei foi tentar Jesus, questioná-lo: por que trabalhas dia de sábado se todo mundo para? E aí Jesus explica que trabalha aos sábados porque o Pai cria permanentemente. A resposta que o nosso irmão Hugo deu. Deus cria permanentemente, Deus não para. E aquele sábado que era destinado ao descanso deveria, segundo Jesus, ser destinado ao jejum. Naquele dia, realmente não se deveria trabalhar, fazer as coisas manuais, mas se deveria se dedicar a reflexões, se deveria a meditação, porque o espírito, sem alimentação, por exemplo, na situação de jejum, o espírito se desprende com mais facilidade do corpo e tem uma ligação mais perfeita com os benfeitores ou com o mundo espiritual mais elevado. E aí, porque essa questão da criação? Eu espero que o irmão tenha entendido. Nós tentamos explicar, a grosso modo, o que é o fluido cósmico universal. Por exemplo, aqui na nossa experiência física, o ar se propaga aliás, o som se propaga no ar. Você fala e o som se propaga no ar. Tem uma velocidade e distância a ser percorrida. Já o que nós estamos fazendo agora, nós estamos conversando agora, está sendo gravado, impregnado no fluido cósmico universal. E tem permanência contínua. Tem permanência contínua. Não se sabe se daqui a quantos milhões de anos, se você conseguir acessar, voltar ao passado e acessar esse momento, está gravado lá no fluido cósmico universal. Porque ali é a base de toda a criação de Deus, segundo a espiritualidade, a base desses elementos que dão origem a tudo que Deus cria, é exatamente o fluido cósmico universal. Eu espero ter conseguido explicar ao nosso irmão Reinaldo. Tá ok? E aí, prosseguindo ainda, tem uma outra questão aqui, assim, me fez lembrar a Maria João de Deus. Me parece que o segundo livro psicografado por Francisco Cândido Xavier foi exatamente As Cartas de uma Morta. E foram as mensagens trazidas por Maria João de Deus através da psicografia do próprio filho. E ela chama atenção para uma coisa extraordinária, que Hugo levantou ali a questão, e eu fiquei coçando aqui a oportunidade de auxiliar ou corroborar, melhor dizendo, com as explicações de Hugo, tão profícuas. Ela foi levada, ela explica que lá na colônia onde ela estava, a colônia São Sebastião, bastava ela pensar em alguma coisa, o mentor dela estava de lado e já estava acontecendo. Então ela pensou em fazer umas viagens. Ela viajou, foi na Lua, foi em Marte, foi em Vênus, na porção de lugares. E ela foi em um orbe, muito interessante isso. Ela foi em um orbe que não tem dia e noite, só tem dia. O tempo é contínuo. Só que naquele orbe tem 3 sóis. Então, em um determinado tempo, funciona um sol, depois aquele desaparece, já está entrando outro, depois aquele desaparece, está entrando outro, aquele desaparece, recomeça aquele terceiro, aquele primeiro, e assim sucessivamente. Então, lá não tem noite, tem apenas variações de períodos de conformidade com a natureza daquele orbe e daqueles irmãos que ali habitam. Então, ela dá explicações assim extraordinárias. E Hugo, com muita sabedoria, nos falou o seguinte: a nossa natureza ainda não comporta essas informações. É como se você estivesse com todo o apreço na condição de cego, compreendendo as coisas através do tato. Ora, mas quem percebe através da audição e do tato não tem a percepção das formas, das cores, por exemplo. Como é que você vai definir as cores se você não as conhece? Como é que você vai definir uma forma se você não tem comparação para aquela forma? E Hugo foi muito feliz nessa criação. E aí a nossa irmã Maria João de Deus,
ela descreve essas criações divinas em outras situações, em outros orbes, que são muito enriquecedoras, que vêm corroborar com aquilo que o Espírito São Luís esclareceu a Kardec, que ainda não temos condições de compreender o que seja o Espírito. Nós sabemos que é uma criação divina, é o ser imortal, como nosso irmão Hugo falou, é o ser inteligente da criação do universo, que Deus cria permanentemente, mas isso, por enquanto, é o suficiente. É claro que tem irmãos por aí que já avançaram mais do que a massa geral, com absoluta certeza. Há irmãos por aí que já admitem, já descrevem a existência de 20 e tantas dimensões. Nós estamos limitados a 3 dimensões. E aí dá para a gente perceber o nosso estágio evolutivo. Estamos saindo da primitividade, ok? Ok, mas chegaremos lá, né? E vamos colocando aqui também, né? A Gênesis, né? Os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 11, né? A Gênesis espiritual, o princípio espiritual, em que trata que a existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelos que lhe são próprios. De acordo com este princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando só por isso que obedece um pensamento e uma intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, tem-se de concluir que move uma inteligência a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Bom, aí aqui nós vamos ver a perspicácia de Kardec quando foi estudar realmente a questão das manifestações dos espíritos lá no início, né, quando ele foi estudar nas mesas girantes, né, e aí começou a desenvolver toda essa temática, porque ali havia um movimento estranho e que ninguém o compreendia, né, que era aquelas pancadas, que eram as mesas, né, era toda aquela manifestação, embora hoje nós sabemos que as coisas acontecem com mais sutileza, com bem mais fácil de se entender, porque também já se avançou um pouquinho nessa questão. Mas naquela época foi necessário. Por que tinha pancada? Por que as pancadas? O espírito querendo dizer, eu estou vivo, né? Eu existo, eu não acabei, não fui destruído com a morte. Mas não entendiam, foi por isso que Kardec também veio nessa questão, estudar bastante isso, para que nós tivéssemos hoje, o Livro dos Espíritos nos dando essa base, né? que tem aí em todos os seus ensinamentos. Então, é preciso a gente refletir, né? Essa questão que às vezes nós não entendemos como tudo flui, mas está na sua base. Então, eu vou deixar aí com a palavra, nós já estamos... só antes de passar aí para o seu Amadeu, eu queria reforçar aqui o convite do nosso amigo Tavares. Ele nos passou um aviso aqui, que no dia 1º de abril, a Web Rádio Estação da Luz estará fazendo o lançamento do livro da biografia do irmão Isoldino Rezende, da escritora Marden Roth. Então, esse dia vai ser uma festa aqui com a participação da família Rezende, da escritora, autora desse livro, a Marden Roth, e de todos nós, amigos aqui, que conhecemos e que vivemos aí, né, com o nosso querido Isoldino, convivemos com o nosso querido Isoldino Rezende. Então, vai ser uma festa dia 1º de abril. 19 horas. Às 19 horas. Então, nós queremos, dentro do programa Estação da Luz, 21 anos no ar. Então, nós queremos agora passar para o senhor Amadeu, para que ele já também possa fazer as considerações finais, tecer comentários e fazer no final aí as suas considerações. Mas vai continuar conosco para fazer a dobradinha aí da programação.
Muito bem, já fazendo as considerações finais e agradecendo primeiramente a Deus pelo dom da vida, a assistência moral que estamos recebendo nesta manhã e a felicidade de poder participar desse trabalho. Que Deus nos abençoe e aguardamos a divulgação da programação da Web Rádio para a semana de 15 a 21 de março. Muito bem, Hugo. Bom, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que nos acompanharam, desejando a todos uma ótima semana e logo, logo aí um ótimo final de semana também a todos. Agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, a todos os nossos irmãos que estão do outro lado da tela, nos acompanhando, vibrando conosco, e pedindo também ao nosso Pai misericordioso que possa fortalecer a cada família que está passando por esse momento tão difícil, ainda para a nossa limitada compreensão. Muito bem, aqui nós temos aí os amigos participando, o amigo Estação da Luz Tavares, bom dia, amigos e amigas, a saúde e paz com Jesus Cristo, a nossa querida irmã Maria Soares Silva, bom dia na luz do Mestre Jesus, bom dia, Maria, seus familiares, amigos, ela aqui, um bom dia a todos, Mestre Jesus, o nosso querido Reinaldo Pedreira, que fez aí a pergunta, e ele manda aqui agradecer também a Kátia Neuer, perfeito a resposta aí dada pelo nosso querido Amadeu. O Reinaldo manda agradecer aqui. Muito obrigado, Amadeu Ferreira, provavelmente pela resposta nos dada aí sobre a questão do fluido cósmico universal. E temos aqui, ele manda agradecer aqui, né? Muito obrigado à equipe. A gente agradece, né, a oportunidade de estarmos juntos, né? Porque aqui é um aprendizado, né? Não é simplesmente para quem está aqui, é um aprendizado para todos nós. Eu confesso para vocês que esses meninos aí me ensinam muito sobre a questão do Livro dos Espíritos, né? É um livro que, no entendimento ainda, a gente precisa aprofundar bastante. Não é um livro como um romance qualquer, que você pega e desenvolve uma leitura correlata, pega na primeira pergunta e vai até a 1019. É um livro para você tirar as suas respostas, dúvidas, aos poucos, e colocar, principalmente, igual nós estamos fazendo aqui, em reflexões de grupo. A gente aprende muito mais o Livro dos Espíritos quando estamos estudando nessa reflexão de grupo, onde é o caso aqui do nosso querido Amadeu, deixa a sua colocação, o Hugo também faz o seu entendimento, a gente vai absorvendo essas informações, e é assim que nós estudamos o Livro dos Espíritos. É melhor estudar o Livro dos Espíritos dessa forma do que pegar o Livro dos Espíritos e tentar estudar sozinho, porque aí a gente... É uma leitura. A leitura, ela é diferente do estudo. Não é isso? Então, Amadeu. Muito bem. Nós estamos chegando ao final. Já vamos fazer a programação? Já vamos fazer a programação da semana? Já entramos? Vamos. Então, vamos lá. Vamos trazer aí. Vamos reforçar novamente aqui, né? Deixa eu trazer aqui os banners aqui para que a gente possa fazer a divulgação, já agradecendo. Eu sei que o Hugo tem a questão do trabalho dele também, que ele inicia já, se ele quiser já também já cuidar do seu trabalho aí, fica à vontade, tá bom? Muito bem, então eu posso começar, Deus, se você quiser. Vamos lá, começa aí, meu Então, amigo. Nós tivemos na programação da semana de 15 a 21 de março de 2021, na segunda-feira, dia 15/3 de 2021, às 8 horas da manhã, nós tivemos o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade. Abordamos o tema Reencarnação de Sergismundo, como foi, são todas iguais, extraído do livro Missionários da Luz, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com Amadeu Ferreira, Delcio Soares e Ivon Augusto. Às 17 horas tivemos o programa Espírita Conhecendo a Vida e a Obra de Ivone do Amaral Pereira, com Zezé Franco do Rio de Janeiro. Às 19 horas, o programa Espírita Estação da Luz, 21 anos no ar, o tema, os projetos da casa, lançamento do livro Sociedade Espírita de João Nunes Maia, 26 anos de amor e caridade, trabalho sempre, com Evani Gomes e Benilton Bezerra, se eu não estou enganado, do Piauí.
Às 20 horas e 30 minutos, o programa Espírito, Espiritismo e Educação, tema Educação e Evangelho, com Marcos de Mário, Ronaldo Gomes, o tema Jesus e Educação, ambos, ou seja, Marcos de Mário e Ronaldo Gomes, do Rio de Janeiro. E ainda na segunda-feira, às 23 horas, o programa Espírito e Evangelho por Emmanuel, com Décio Soares, direto de São Paulo, capital. Terça-feira, Deus. Terça-feira nós tivemos o programa Construindo Pontes para a Eternidade, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Na terça, às 8 horas da manhã, com a apresentação aqui minha, da Kátia, do Hugo, né, e a participação do nosso querido Amadeu Ferreira. Oi? Depois nós tivemos aí a Vida no Mundo Espiritual, estudando as obras de André Luiz, o livro Nosso Lar, às 17 horas, com Silvia Almeida, diretamente do Rio de Janeiro. Tivemos também Vida em Abundância, com o nosso querido Henrique França, terça-feira, às 19 horas, ele que tratou a dádiva da sobriedade e a dor da insanidade. E tivemos às 20 horas o programa Herculano e o Homem no Mundo, frases de Herculano que valem por uma lição, programa com os nossos queridos Alberto Magno, Heloísa Pires, Herculano Pires Filho e Wagner Tadeu, são os âncoras aí desse programa. E finalizamos com o Evangelho por Emmanuel, feito aí pelo nosso querido Amadeu Ferreira. E na quarta-feira, seu Amadeu? Na quarta-feira, pela manhã, às 8 horas, nós tivemos o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral. O tema, livro O Céu e Inferno, segunda parte, exemplos de espíritos felizes. E aí, eu participei, Alexandre Santos voltando, Dona Cristina Albuquerque e José Guilado, nós estudamos a questão da vida do Sansão. E aí o Alexandre classifica Sansão como um espírito felizes. 8 horas depois do desencarne, ele já foi evocado e deu aquele banho de informações acerca do mundo espiritual. Às 18 horas, nós tivemos o programa Espírita Missionários da Luz, estudando o livro Missionários da Luz, com Berenice Lima, Deusa Nogueira, transmissão da Web Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, em parceria com a Web Rádio Estação da Luz. Às 19 horas, o programa Espírita Estação da Luz, 21 anos, o tema Trilogia Benita, os 3 com Alcida Batista, do Grupo Espírita Renascer, de Pau dos Ferros, aqui no Rio Grande do Norte. E ainda na quarta-feira, às 23 horas, o programa Espírita Evangelho por Emmanuel, com Alexandre Santos, aqui de Natal. E quinta-feira? Quinta-feira nós estamos finalizando agora o Construindo Pontes para a Eternidade, né? Esse programa que vai ao ar todas as quintas, 8 horas da manhã, e hoje estudando o Livro dos Espíritos, no seu segundo livro, no primeiro capítulo, Origem e Natureza dos Espíritos, perguntas 76 a 83. E teremos também a Estação da Luz, 21 anos no ar, Obreiros do Senhor, às 19 horas, com ele, nosso querido Tavares, e também os entrevistados aí, o entrevistado, no caso, Dineu de Paula, da Sociedade Espírita Laços Fraternos, de Curitiba, no Paraná. E temos, às 21 horas, ainda hoje, um mergulho no pensamento de Leon Denis, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, primeira parte, são elas Nicéia Rosa, Luiz Lodi, Terezinha Guimarães e Valéria Tavares, os apresentadores deste programa, eles que são do Rio de Janeiro. E finalizando o Evangelho por Emmanuel, teremos hoje Alcide Batista, direto de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, com o Evangelho às 23 horas. E na sexta-feira, no Amadeu? Olha, amanhã, sexta-feira, dia 19/3/2021, às 8 horas da manhã, começamos com o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade. O tema, Reencarnação de Segismundo e as Proteções Divinas, extraído do livro Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier, com Amadeu Ferreira, Fiói do Quintal e Ivan Augusto. Às 9 horas e 30 minutos, programa Espírita Viver é Sempre Melhor. Tema, estudando o livro estudando o livro Memória de um Suicida, Viver sim, suicídio não, com Silva Almeida, do Rio de Janeiro. Às 15 horas, o programa Espírita Caminhos da Redenção, o tema Pagar o Mal com o Bem, apresentação de Rodolfo Nogueira, do Rio de Janeiro. Às 16 horas, programa Espírita Histórias de Espíritos, tema O Candidato Intelectual, extraído do livro Contos e Apólogos, do Irmão X,
através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, apresentação Zezé Nogueira, Zezé Franco, do Rio de Janeiro. Às 19 horas, o programa espírita Carta do Além, Cartas Consoladoras. Tema 8, Muito Obrigado, Mãe, com Luiz Alberto, Conto da Rosa, Rio Grande do Sul. E às 21 horas, o programa espírita Dialogando com Allan Kardec, esmiuçando textos desconhecidos, com Enzo Obana, de Cascavel, Paraná. Então, às 23 horas, o programa Espírito Evangelho por Emmanuel, com Silva Almeida, do Rio de Janeiro. E no sábado, Delso? Sábado teremos aí o Livro de Luz, né? O programa espírita, apresentado pela nossa Zezé Franco, com o livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, da Sueli Caldas Schubert, às 18 horas. E, na sequência, teremos aí também Estação da Luz, 21 anos no ar, Isabel de Aragão, a Maria do Pão, é a apresentação do Jade Calel, aqui de São Paulo, do Centro Espírita, aprendiz do Evangelho de Guaianazes, às 19 horas do sábado. Vamos ter, finalizando, o Evangelho por Emmanuel, a apresentação do Hugo Laércio, aqui diretamente de São Paulo. E no domingo, seu Amadeu? No domingo, o último dia da semana, ou melhor, o primeiro dia da semana, domingo, dia 21/3/2021, às 19 horas, a programação começa às 19 horas. Programa Espírita, Atualidade do Pensamento Espírita, tema Os Animais Têm Alma, com Cosme de Olinda e Silva Almeida, do Rio de Janeiro. Às 21 horas, programa Espírito Evangelho na rádio, tema o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus, se não nascer de novo. Itens 1 a 9, leitura preparatória, o livro Pão Nosso, item 17, intercessões com a equipe da Web Rádio Estação da Luz. E fechando a semana, ou melhor, fechando a semana e começando a outra, encerramos a programação da semana às 23 horas com o programa Espírita Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel, com Amanda Alves, lá de São Paulo, Guaianazes, a filha do nosso casal maravilhoso, Delcio Soares e Dona Marília. Que Deus lhes abençoe e muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Mas só reforçando aí, no dia 1º de abril, mais uma vez, nós vamos ter aí o lançamento do livro da biografia do irmão Isoldino Rezende, dia 1º de abril, às 19 horas, no programa Estação da Luz, 21 anos no ar, com a participação da autora do livro, que é a Marden Roth, lá de Santa Luzia, Minas Gerais. Vai ser um festão, porque nosso querido Isoldino, ele esparramou bem pelo Brasil afora aí, né? É querido aqui em São Paulo, no Rio Grande do Norte, em Minas, no Brasil inteiro, onde ele saía pregando e fazendo as suas palestras e vendendo os livros, trazendo obras maravilhosas. Ele que é autor, se não me engano, a memória de 15 livros. Então, nós temos aí agora esse livro da nossa querida escritora Marden Roth, ela que conviveu, trabalhava diretamente com ele na Seara Espírita. Então, a gente espera a compreensão e o amor de todos os irmãos aí nessa participação, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, envolvendo a nossa irmã Marília aqui, para que ela possa fazer a prece final do programa dessa manhã. E é com imenso sentimento de alegria em nossos corações que nós já vamos endereçando os nossos pensamentos de gratidão ao nosso Pai maior, causa primeira de todas as coisas, pedindo a Ele que possa nos fortalecer na nossa caminhada, que possamos realmente ser divulgadores do Evangelho de Jesus, não só através da palavra, mas, acima de tudo, através das nossas ações. Vamos agradecendo a Jesus pela oportunidade, pelo amparo que nos é dado, a todos os benfeitores, e vamos, assim também, já levando as nossas emanações de luz e de paz, de cura, a todos os nossos irmãos que se encontram nos leitos hospitalares ou enfermos em seus próprios lares, a todos os médicos, enfermeiros, a todos que estão passando por esses momentos de transição em nosso planeta, que nosso Pai Superior possa dar o amparo e fortalecer não só aqueles que estão de volta para casa, para a verdadeira pátria, mas também aos seus familiares que ficam, que ainda não compreendem esse desenlace, essa partida, que para muitos de nós é tida como repentina, mas que Deus sabe de todas as coisas, sabe que cada um
tem o seu momento de voltar para casa. Vamos vibrando intensamente pelos nossos governantes, que possam encontrar também soluções rápidas, possam também estar fazendo aquilo que lhes cabe, comprando os insumos necessários para esses nossos irmãos que tanto necessitam. Também as vacinas possam chegar a todos, sem distinção. E hoje a dor bate à porta de muitos lares, mas amanhã nós não sabemos se poderá ser o nosso. E vamos assim, Pai, te agradecendo e te louvando por esse dia e por mais todas as oportunidades que coloca em nosso caminho, de estar cada vez mais nos tornando pessoas melhores na nossa caminhada e na nossa proposta de ser um ser melhor a cada dia. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Como é que fala, sua Madeira? Bom dia, Brasil! Bom dia!